Saudações a todos, estamos dando início a mais um episódio do podcast Espiritualidades comigo, Carlos Biela, na produção e apresentação, e o Cláudio Cardoso, que faz a parte técnica. Como eu sempre falo, é muito bom ter você comigo aqui, então aproveita, manda suas perguntas, seus comentários, faça suas críticas também, que elas sempre são muito bem-vindas. Mande sugestão de temas, né? O que é que você gostaria que a gente trabalhasse aqui no nosso programa, para que eu possa atingir o objetivo maior, que é trabalhar com você. Então, participe sempre com a gente, né? Faça parte efetivamente da produção desse nosso podcast. Então, antes da gente dar início na nossa conversa de hoje, eu convido você a que possamos nos unir e pedir ao nosso Criador que abençoe a todos nós, que proporcione a todos nós as oportunidades que tanto precisamos na nossa vida para que tenhamos condição de evoluir, mesmo que sejam dificuldades, que a gente possa abençoar essas dificuldades e, acima de tudo, que a gente possa exercer mais a prática da gratidão perante Deus, diante de todas as coisas que Ele nos oportuniza. Então, que possamos sempre aprender com tudo que a vida nos oferece de lição e que possamos aproveitar a oportunidade que nos é dada através da nossa vida para que possamos realmente andar em direção à nossa perfeição. Então, hoje eu vou trazer para vocês um assunto aqui que na realidade é um sentimento, falar sobre um sentimento que tem o poder de transformar escassez em abundância. E eu vou explicar o porquê disso lá na frente. Hoje a gente vai conversar sobre gratidão, mas não aquele simples obrigado, né, que você fala durante o dia a dia, mas sim a gratidão que se relaciona quando a nossa alma realmente diz obrigado. Quando nós jogamos do nosso coração para fora para agradecer por alguma coisa. Então, gratidão é essa chave que muda a nossa frequência vibracional. E hoje, a própria ciência, para aqueles que são mais céticos, né, no que se diz respeito principalmente à espiritualidade, que se baseia mais na ciência, a ciência vem demonstrando isso e vem medindo os efeitos que a prática da gratidão tem em cada um de nós. Então, gratidão, o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento que nós temos por algo que nos foi feito por alguém ou por um poder superior. Então, isso é gratidão, é um sentimento muito poderoso e que tem uma capacidade de nos transformar muito grande e que nos leva a reconhecer e a valorizar aquilo que é bom. Então, isso é gratidão. Às vezes, quando a gente começa a querer entender, né, o que vem a ser gratidão, a gente percebe que não consegue exercer a gratidão como ela realmente deveria estar sendo exercida. Então, gratidão não é apenas educação, não é apenas aquela gentileza social de você falar para o outro, nossa, grato, né, por ceder um espaço para mim e tal. É realmente eu ter a disposição interior de reconhecer o valor da vida, o valor das experiências, o valor que as pessoas realmente têm diante da minha existência. E para aqueles que acham que gratidão é apenas esse conceito abstrato, né? Muita gente só entende gratidão como sendo isso. A neurociência atualmente vem demonstrando que ela é muito, mas muito mais do que esse conceito abstrato que muitos de nós temos como entendimento do que vem a ser gratidão. Na chamada psicologia positiva, a gratidão ela é entendida como uma emoção capaz de ampliar o nosso bem-estar e fortalecer a nossa capacidade emocional diante das dificuldades. Mas existe ainda algo mais profundo nisso. Espiritualmente, agradecer significa reconhecer que não estamos separados da vida. Olha que interessante isso. A gratidão rompe a sensação de vazio. Por quê? Porque ela reconecta o ser humano ao sentido da existência. Então, quanto mais a gente exerce a gratidão, mais nós enxergamos o sentido na vida. Porque ela nos proporciona esse reconectar, né, de nós, seres humanos, com o sentimento de existência. Por isso a gratidão é muito poderosa.
a prática de ser grato, ela traz benefícios para a nossa saúde física, mental e espiritual. Ou seja, de uma forma resumida, ser grato faz bem, em todos os aspectos. Fisiologicamente, ou seja, dentro do nosso organismo, a gratidão tem a capacidade de atuar naquilo que a gente chama da química do bem-estar. A prática da gratidão, ela ativa o que a gente chama de centro de recompensa do cérebro, o sistema de recompensa do cérebro. O que a gratidão faz? Ela estimula a produção principalmente da dopamina, que é aquele neurotransmissor relacionado com prazer, e da ocitocina, que é o hormônio do afeto e da conexão. Então, a gratidão, ela entra nesse processo que a gente chama de recompensa através do exercício, né? De eu me tornar cada vez mais grato. Ela faz com que o nosso cérebro passe a entender, através dessas substâncias que são produzidas, dopamina e ocitocina, o nosso cérebro passa a entender que aquele ato que eu fiz, ou seja, de ser grato a alguém ou a alguma coisa, me fez bem. E o nosso cérebro tem essa capacidade de nos cobrar e que isso aconteça novamente. Então nós começamos a tornar isso como um, entre aspas, vício, fazendo com que o cérebro passe a exigir que aquela situação de bem-estar em que a gente se encontrou aconteça mais vezes. Então eu preciso ficar grato outra vez para que o meu cérebro entenda que aquilo é bom. Por isso que a gente fala que a gratidão ativa o sistema de recompensa do cérebro. O que é esse sistema de recompensa? Eu ativo uma área do cérebro, o cérebro me recompensa com a liberação de substâncias que me dão prazer. Isso a gente pode ver, por exemplo, com diversas drogas, né? Com álcool, com cigarro, com substâncias químicas diversas, mas também a gente encontra isso, por exemplo, quando comemos alguma comida que nós gostamos, quando recebemos um carinho de alguém, quando escutamos uma música que a gente gosta e quando praticamos o ato de ser caridosos. Tudo isso de ser caridosos e principalmente, como é o tema do que a gente está falando hoje, quando nós exercemos a gratidão. Tudo isso faz com que o cérebro produza substâncias químicas, independente daquilo que está motivando o cérebro, e o cérebro, através dessas substâncias químicas, faz com que eu sinta prazer. E ele quer que eu continue. Por isso que um cigarro vicia, por isso que um álcool vicia, por isso que as drogas, as substâncias químicas viciam, por isso que chocolate vicia, Coca-Cola vicia, carinho vicia, gratidão vicia, caridade vicia, porque o nosso cérebro começa a entender que aquilo é bom e ele quer que isso se repita. Então, vamos nos viciar em coisas boas, ser mais caridosos, ser mais amáveis e principalmente ser mais grato diante das circunstâncias que a vida nos oferece. A gratidão também, e isso é importante, proporciona uma proteção cardíaca. Então olha que interessante, através da prática da gratidão ocorre uma redução dos níveis de cortisol. O que é cortisol? O hormônio que provoca o estresse. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição da pressão arterial, fazendo com que o coração fique protegido. Perceberam? Quanto mais eu exerço a gratidão, mais eu protejo o meu coração, através principalmente da redução do estresse, através da diminuição do cortisol e da diminuição da pressão arterial. Tudo isso causado pelo simples ato de eu ser grato. E a gente buscando tantas e tantas fórmulas mágicas, né, para tentar diminuir os riscos cardíacos, podemos começar a fazer isso simplesmente exercendo a gratidão. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology dividiu voluntários em 3 grupos. Esse estudo é interessante. Um grupo listava semanalmente coisas pelos quais era grato. O outro grupo listava aborrecimentos. E o terceiro, eventos aleatórios.
Após 10 semanas, o grupo da gratidão reportou menos dores físicas, menos sintomas de doenças e praticava mais atividades físicas do que os outros grupos. Olha que estudo interessante esse. Ser grato proporcionou diminuição de dores, maior procura por atividades físicas do que aqueles grupos que ficaram sem exercer esse ato da gratidão. Outras pesquisas demonstram que pessoas que cultivam gratidão apresentam menor frequência cardíaca, melhor regulação emocional e respostas menos intensas ao estresse, através dessa química, né, que o nosso corpo produz, interferindo em todo o funcionamento do nosso organismo. Um outro artigo, esse de pesquisadores da Coreia do Sul, foi publicado no Scientific Reports em 2017, mostrou que a gratidão atua no bem-estar mental do indivíduo, indicando que ela, né, a gratidão, pode ser um meio de melhorar tanto a regulação emocional quanto a automotivação, modulando o que a gente chama de conectividade funcional em estado de repouso nas regiões do cérebro, né, relacionadas à emoção e à motivação, mais indicativos de que a gratidão só faz bem ao nosso organismo de maneira ampla, gente. A prática da gratidão ativa também o que a gente chama do sistema parasimpático, que é aquele sistema que é responsável por nos deixar relaxado, né, pelo relaxamento do organismo. Como é que ela faz isso? Reduzindo os estados constantes de alerta e de tensão. Quanto mais eu exerço gratidão, menos eu fico tenso e naquele estágio de alerta, né, de que alguma coisa vai acontecer. De acordo com um artigo publicado na revista UCLA Saúde, praticar a gratidão focando regularmente nas partes positivas da vida é mais do que ter boas maneiras. Pode ser um hábito de saúde poderoso. A gratidão, segundo esse artigo, pode melhorar o bem-estar mental e possivelmente promover uma mudança de perspectiva duradoura. Nós enxergamos uma melhora na nossa vida através de uma perspectiva, de uma visão da vida de uma forma bem mais bonita, vamos dizer assim. Além disso, vários outros estudos indicam melhora em indicadores que se relacionam à saúde cardiovascular, como eu falei, incluindo diminuição de pressão arterial e a variabilidade cardíaca. Ou seja, exerça mais a gratidão. O seu coração, o seu bem-estar e o seu organismo vão agradecer e muito. Existem também benefícios mentais para quem pratica a gratidão. Nesse mundo, né, que a gente vive, que é bombardeado por ansiedade, pela sensação de que eu nunca tenho aquilo que é o suficiente, a gratidão funciona como se fosse um freio de mão psicológico. Ela proporciona uma reprogramação do viés da negatividade, ou seja, o nosso cérebro, conforme vai evoluindo, ele foca muitas vezes no que está errado para nos proteger. A gratidão treina a mente para enxergar soluções e bênçãos ocultas em tudo aquilo que nos acontece, fazendo com que a gente reprograme o nosso cérebro diante das diversidades que nos são cotidianamente apresentadas. Outro benefício da gratidão é a resiliência. A gratidão ajuda a ressignificar traumas, nos fazendo ficar mais resiliente diante desses traumas. Lembrando que a gratidão, ela não vai apagar a dor, ela muda a nossa narrativa sobre ela. Olha isso aqui, um estudo de 2016, que foi publicado na revista científica Neuroimaging, com o seguinte título: Os efeitos da expressão de gratidão na atividade neural em pacientes com ansiedade e depressão.
Esse estudo demonstrou o que eu acabei de falar, que a gratidão traz como benefício a resiliência. Liderado por Patrick Kinney, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, o estudo analisou pessoas com depressão e ansiedade usando exames de ressonância magnética. Olha onde a ciência está entrando, usando ressonância magnética para medir como a gratidão atua no nosso organismo. Aqueles indivíduos que realizaram exercícios de escrever sobre gratidão, atos, práticas de gratidão, eles foram escrevendo, mostraram uma maior ativação no córtex pré-frontal medial, que é exatamente a área associada ao aprendizado e tomadas de decisões, meses após a prática. O que isso provou? Que a gratidão, ela quase que treina o nosso cérebro ao longo prazo para ser mais positivo. Isso são pesquisas que a ciência vem demonstrando utilizando equipamentos que mostram o cérebro funcionando. Então, essa pesquisa mostrou exatamente isso. A prática de escrever diários de gratidão, mostrando, guardando, através de um diário, coisas boas que a pessoa fez, por quais ela que ela agradeceu de uma forma sincera. Isso fez com que, ao longo tempo, o cérebro começasse a se tornar mais positivo. É óbvio, como eu falei, a gratidão não vai eliminar a dor, de maneira alguma. Só que ela modifica a relação que nós temos perante a dor. Então, se eu consigo, através do exercício da gratidão sincera, gente, é isso que eu estou dizendo. O que seria gratidão sincera? Vamos abrir um espaço aqui. Quando nós saímos de casa, por exemplo, você sai de casa para trabalhar, você cruza com uma pessoa, você fala bom dia, mas será que você realmente deseja que aquela pessoa tenha um bom dia? Ou isso é só automático? Então, essa gratidão automática, ela não tem tanta capacidade em nos alterar o organismo. Mas quando você realmente encontra uma pessoa e você deseja que aquela pessoa realmente tenha um bom dia, que você está sendo sincero, você está abrindo o seu coração para aquela pessoa, aí sim as coisas começam a mudar. Por isso que a gente tem que deixar o automatismo, de desejar bom dia, de ser grato, de desejar gratidão para as pessoas e passarmos a ser realmente mais sinceros nos nossos sentimentos. Esse estudo demonstrou, então, que pessoas gratas tendem a desenvolver uma maior resiliência emocional, porque essas pessoas conseguem perceber que, mesmo diante de dificuldades, ainda existe motivo para continuar. É aquilo da gente encontrar sentido em tudo que acontece na vida. Talvez o que eu estou falando aqui tem gente que não concorda muito, porque até parece que eu estou querendo dizer que eu preciso agradecer pela minha doença. Eu preciso agradecer por alguém ter falecido dentro da minha família. E não é que está parecendo não, o que eu estou falando é exatamente isso. Quando eu começo a entender que a minha vida ela é repleta de situações que são colocadas exatamente para que eu aprenda com elas, eu preciso agradecer por isso. Agradecer muitas vezes por uma doença que está fazendo com que eu me recolha em casa e não tenha um problema maior fora dela. Eu preciso agradecer a Deus por isso. Eu preciso agradecer por tudo aquilo que acontece. Isso é começar a exercer mais a prática da gratidão. E isso, como eu estou dizendo, traz benefícios que a própria ciência vem demonstrando. Uma grande meta-análise, ou seja, um estudo que pegou muita informação, envolvendo dezenas de estudos clínicos, ciência de novo, concluiu que intervenções baseadas em gratidão
ajudam a reduzir sintomas de ansiedade e depressão, além de aumentar emoções positivas e satisfação com a vida. São muitos estudos que estão demonstrando isso. Que praticar a gratidão faz com que eu tenha maior satisfação com a vida, que eu encontre mais sentido na minha vida, independente daquilo que está acontecendo, né? Mas vou deixar aqui bem claro, gente. O que eu estou falando aqui não é que a gratidão vai substituir tratamentos clínicos ou psicológicos, não é isso. Ela pode se tornar, sim, um grande complemento terapêutico. Eu estou fazendo tratamentos clínicos, eu estou fazendo tratamentos psicológicos, eu posso aliar a prática da gratidão a esses tratamentos e vou me sentir melhor ainda. Não é eu abandonar tudo. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, quando a gente fala dentro de uma casa espírita que o tratamento espiritual resolve todos os problemas. Não é porque eu estou fazendo um tratamento espiritual que eu vou abandonar o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso, não é isso. São complementos que a gente pode utilizar. Então, nesse caso, utilize a gratidão como um complemento. Se você já está fazendo um tratamento químico, um tratamento clínico, um tratamento psicológico para tratar ansiedade e depressão, coloque como complemento prática de gratidão e você vai ver como você vai melhorar. O interessante é que esses estudos, né, principalmente esses estudos que trabalham com imagem do cérebro, né, as neuroimagens, eles mostram que a gratidão ativa regiões do cérebro que são ligadas à recompensa, como eu falei. E também atua em áreas ligadas à empatia e à regulação emocional. Então, o nosso cérebro ele é ativado em várias frentes quando a gente utiliza a prática da gratidão nas nossas tarefas diárias. Como eu falei, né, inclusive com a liberação de substâncias químicas, a coisa é bem completa mesmo, né? É como se a nossa mente começasse gradativamente a reaprender a enxergar a beleza, a diversas possibilidades e encontrar mais sentido na vida, através da prática da gratidão. Isso aqui também é interessante. Tem um outro fato interessante relacionado com a gratidão. Pessoas gratas tendem a dormir melhor. E isso também tem estudos científicos mostrando. Tem uma revisão científica que foi publicado no Journal of Psychosomatic Research. Esse estudo identificou uma melhora consistente na qualidade subjetiva do sono em pessoas que praticavam exercícios de gratidão. O artigo ele é intitulado Uma revisão sistemática das intervenções de gratidão, efeitos na saúde física e nos comportamentos de saúde. É um estudo de 2020. Talvez isso aconteça porque o coração agradecido desacelere. E isso faz com que o nosso pensamento mais ansioso comece também a se desacelerar e a gente passe a dormir melhor. Eu falei que a gratidão, em alguns estudos, mostraram isso. O nosso coração, a nossa pressão, ela diminui. A frequência cardíaca diminui. Isso, somado às substâncias químicas que são produzidas para nos dar uma sensação de bem-estar, tende a nos fazer dormir melhor. Então, está vendo a quantidade de benefícios que a gratidão nos proporciona? Falei de benefícios físicos, falei de benefícios mentais. E quanto aos benefícios espirituais? A gratidão é uma forma de expansão da consciência. Olha, expansão da consciência. Se a gente pegar a grande maioria das tradições espirituais, você vai ver que elas vão valorizar o agradecimento. Por exemplo, no cristianismo, agradecer aproxima o ser humano da providência divina, de Deus.
No budismo, a gratidão desperta presença e maior compaixão. Nas tradições espiritualistas, agradecer eleva o padrão vibratório da mente. Na visão da doutrina espírita, a gratidão também representa reconhecimento das oportunidades de aprendizado concedidas pela existência e promove um passo a mais em nossa evolução moral. Praticar gratidão traz benefícios espirituais. Principalmente porque quando nós agradecemos mais, nós passamos a nos conectar mais com o todo. Por quê? Porque a gratidão destrona o ego. Eu deixo de ser egoísta. E eu gosto sempre de lembrar, gente, ninguém é mais do que ninguém. Às vezes a gente tem pensamentos egoístas, né? Ninguém é mais que ninguém. E a prática da gratidão faz isso. Passa a fazer com que eu reconheça que eu faço parte de uma teia. Que eu não sou algo maior. Eu sou algo dentro de uma determinada teia. E essa teia, podemos colocar o universo, podemos colocar a natureza. Nós fazemos parte de um todo. Nós somos um a mais nesse todo. E com a gratidão, eu saio da escassez e passo para a abundância. Como eu falei lá no início. Por quê? Porque quem foca na falta, cria mais falta. Quem agradece o pouco, abre portas para o muito. Por isso, gratidão faz com que a gente saia da escassez e entre na abundância. Você já percebeu uma coisa? Que não tem como eu sentir gratidão verdadeira e raiva, não tem como eu sentir gratidão e inveja ao mesmo tempo? Não dá. Por quê? Porque não tem como ocupar o mesmo espaço dentro do nosso coração. Quando eu estou exercendo a gratidão verdadeira, a gratidão sincera, eu não abro espaço mais para raiva, para ódio, para ciúme, para inveja, porque eu me torno cada vez melhor. Lógico que isso vai gradativamente fazendo com que eu me melhore. Então, já que a gente está falando aqui, por que você não assume um compromisso com você mesmo? Passe a fazer mais práticas. Se você praticar mais, focar nas coisas positivas da vida, isso pode virar um hábito. A gente pode se habituar a enxergar a vida com outros olhos e agradecer por isso. E isso se tornar algo tão natural quanto o respirar. Já parou para pensar que quanto mais eu exerço o poder de agradecer sinceramente, mais eu vou colocando isso como hábito dentro de mim e tornando isso algo natural? Então, a melhor forma de formar uma mentalidade de gratidão é que a gente faça isso construindo ao longo do dia. E tem algumas dicas, né? Lógico, não são regras gerais, mas algumas dicas aqui que eu peguei para que a gente possa incorporar mais gratidão na nossa vida. Escreva. Tira um tempinho, nem que seja de noite, né? Um pouquinho antes de você deitar, ou de manhã, ou um momento que você acha que é adequado. Anota as coisas que te fizeram bem. Pega um diário, um caderno, uma folha e pratique anotar algo que te fez agradecer. Para que você comece a refletir naqueles momentos em que você anotou. Faça uma pausa. Muitos de nós, como eu disse, dizemos obrigado com muita frequência, mas isso é automático. Então, da próxima vez que você for dizer obrigado, para um pouquinho. Dá uma pausa. Aponte exatamente aquilo que você está agradecendo. Por que você está sendo grato?
Alguém abriu a porta para você. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter aberto a porta e me deixar entrar na sua casa. Comece a fazer esse exercício para você ver como isso vai se incorporando no seu dia a dia. Compartilhe a sua gratidão. Envie uma mensagem dizendo a alguém por que é grato por essa pessoa. Incentive sua família a compartilhar algo pelo qual seja grata todas as noites durante o jantar, quando você se encontra. Se bem que hoje está tão difícil, né, as famílias se juntarem, mas tenta juntar os membros da sua família e incentiva esses membros a compartilhar alguma coisa pelo qual ele se tornou grato. Redirecione seus pensamentos. Você pode se sentir negativo ou frustrado durante o dia todo. Quando isso acontecer, dá um passo para trás. Muda o seu foco para um aspecto positivo da situação. Como eu falei, passe a agradecer mesmo que sejam dificuldades. Nossa, durante o dia me aconteceu algo que me deixou muito chateado. Mas espera um pouquinho. Aquilo também me serviu de lição. Então, beleza, vou agradecer também por isso. Quando a gente exercita a gratidão, a gente experimenta emoções e sensações positivas que realmente impactam o nosso comportamento, impactam nossas escolhas e impactam toda a nossa vida. Então, que a gente exercite mais a gratidão e que sejamos cada vez mais gratos pela nossa vida. Como eu disse, ninguém é mais que ninguém, todos nós moramos no mesmo planeta, estamos todos juntos no mesmo caminhar. Todos nós estamos no mesmo direcionamento. Estamos todos caminhando para a nossa perfeição. E se todos estamos juntos, eu não sou mais do que ninguém. Você já fez essa pergunta alguma vez? Quem sou eu diante do universo inteiro? Qual que é o meu tamanho diante do universo? Então, de vez em quando, se você está se sentindo um pouco arrogante, ou as pessoas estão te olhando com um olhar de que você está se tornando arrogante, de vez em quando pare e reflita um pouquinho sobre isso aqui. Segundo a ciência, o universo como nós o conhecemos teve sua origem há cerca de 14 bilhões de anos atrás, segundo a teoria do Big Bang. O nosso planeta Terra teve a sua origem há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Os primeiros seres vivos surgiram na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os primeiros mamíferos surgiram há cerca de 225 milhões de anos. Os primeiros hominídeos, os australopitecos, surgiram há cerca de 4 milhões de anos. O nosso gênero, Homo, os primeiros, o Homo habilis, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Já os primeiros da nossa espécie, os primeiros Homo sapiens, são de cerca de 200 mil anos atrás. Atualmente, nós somos uma população de Homo sapiens contendo cerca de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. Isto significa que você que está me ouvindo é um entre mais de 8 bilhões de indivíduos da espécie Homo sapiens, que é uma espécie dentro de um conjunto de cerca de 3 bilhões de espécies de seres vivos, vivendo em um planeta que circula uma estrela entre cerca de 160 bilhões de planetas e 200 bilhões de estrelas, que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma galáxia entre mais de 200 bilhões de galáxias no universo que nós conhecemos. Ou seja, o que você é, o que eu sou, eu não sou nada diante do universo. Então, como é que eu quero ser mais do que outra pessoa? Entenderam aonde eu quis chegar? Então, não espere também que o outro seja da forma que você quer que ele seja. Todos nós temos a nossa individualidade e estamos todos no mesmo conjunto.
Sejamos gratos pelo convívio com aqueles nossos semelhantes, independentemente de como ele seja ou de como ele se comporte. Ele é um, eu sou um. Somos diferentes, que nos respeitemos uns aos outros e que agradeçamos, né, pelo convívio que temos com essas pessoas. Então, a vida, gente, é tão cheia de detalhes que a gente passa despercebido. Nós vivemos numa correria tão grande que esquecemos de apreciar o que existe beleza na vida. Por exemplo, a gente passa às vezes numa rua, sente o perfume de uma flor e não paramos para apreciar aquilo. Pare, sinta o perfume de uma flor, chega mais perto dela. Aprecie aquele momento. Saboreie uma fruta que você goste. Aprecie mais a natureza. Dá uma pausa no seu dia. Passe a se conectar mais com a natureza. Se alegre mais com o sorriso de uma criança. É tão gostoso ver uma criança sorrir. Tente trabalhar com mais alegria. São essas pequenas coisas que, quando a gente começa a apreciar, vão fazer uma diferença muito grande. E, acima de tudo, seja grato por essas coisas. Experimente fazer isso. Mesmo que a vida te aponte um monte de obstáculos, te coloque um monte de pedra na frente. Mesmo que isso aconteça, desafios, dificuldades, obstáculos são sempre alavancas para que a gente cresça. Então, agradeça também pelos desafios, pelas dificuldades que aparecem na sua vida. São sempre obstáculos que são colocados como se fosse uma corrida de barreiras, que eu tenho que suplantar para chegar lá no final. Limite, gente. Só eu sei qual é o meu limite. Então, se um obstáculo está no meu caminho, só eu sei o que eu preciso fazer para suplantar. Então, caso exista pedras do nosso caminho, agradeça por elas, que elas também são aprendizados. E quando as dificuldades, quando as pedras surgirem na sua vida, utilize como um lema aquilo que eu sempre gosto de citar, o poema Ressalva, da nossa grande poetisa Cora Coralina. Esse poema está no livro Poema dos Becos de Goiás e Outras Histórias. Ela escreve o seguinte: este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Por que não fazer isso? Por que não remover as pedras do nosso caminho e plantar flores conforme a gente anda? Para que a gente também possa auxiliar quem está vindo atrás, que encontre um caminho mais bonito, mais florido. Comece a exercitar mais a gratidão, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Antes de finalizar, hoje eu estava pensando, né, em complementar alguns assuntos aqui, e eu me lembrei de uma música muito, mas muito bonita mesmo. Uma canção belíssima que me acompanhou em boa parte da minha juventude e também da minha idade adulta. Talvez tenha marcado alguns momentos da minha vida. Essa música se chama Gracias a la Vida. Ela é da cantora e compositora chilena Violeta Parra. E a Violeta Parra gravou essa música em 1966, um ano antes dela cometer suicídio, graças a uma severa depressão pela qual estava passando. É interessante, uma música tão linda, falando de tantas coisas bonitas, com uma compositora que se deixou levar pela depressão e acabou tirando a sua própria vida. Essa canção foi gravada por muitos cantores. Talvez, para quem conheça, a Mercedes Sosa, uma cantora argentina, talvez foi a que mais divulgou essa música. Elis Regina cantou essa música também, gravou essa música também, melhor dizendo. E ela tem uma letra maravilhosa. Graças à vida, eu estou fazendo só a tradução. Graças à vida que me deu tanto. Me deu 2 olhos que, quando os abro, perfeito distingo o preto do branco. E no alto céu seu fundo estrelado, e nas multidões o homem que eu amo. Graças à vida que me deu tanto,
Me deu o ouvido que em todo o seu alcance grava noite e dia grilos e canários, martelos, turbinas, latidos, aguaceiros, e a voz tão terna de meu bem-amado. Graças à vida que me deu tanto, me deu o som e o abecedário, com ele as palavras que penso e declaro, mãe, amigo, irmão, e luz iluminando a rota da alma do que estou amando. Graças à vida que me deu tanto, me deu a marcha de meus pés cansados. Com eles andei cidades e charcos, praias e desertos, montanhas e planícies, e a sua casa, sua rua e seu pátio. Graças à vida que me deu tanto, me deu o coração que agita seu marco. Quando olho o fruto do cérebro humano, quando olho o bom tão longe do mal, quando olho o fundo de seus olhos claros. Graças à vida que me deu tanto, me deu o riso e me deu o pranto. Assim eu distingo alegria de dor, os dois materiais que formam meu canto, e o canto de vocês, que é o mesmo canto, e o canto de todos, que é o meu próprio canto. Graças à vida. Essa canção realmente é muito bonita. Então, procure agradecer mais ao longo do seu dia. Agradeça por tudo, pelas pequenas coisas. Agradeça pelo ar, agradeça pela água fresca, agradeça pelo café quente, agradeça pelo seu aprendizado, mesmo que seja nas dificuldades. Como eu falei ao longo desse episódio, a prática do agradecer, a prática de exercer a gratidão, só nos traz benefícios. Então, exercitemos mais, coloquemos mais a gratidão nas nossas atitudes diárias. Procure agradecer mais. Eu brinco muito, né, que eu tenho por costume cumprimentar as pessoas. Mesmo que eu não as conheça, eu cumprimento. E já devo ter falado, eu não me lembro se aqui no nosso podcast eu já falei isso, em palestra já falei muitas vezes. Eu gosto muito de caminhar e saio caminhando pelas ruas da cidade aqui, também como atividade física. E nas caminhadas, quase sempre que eu cruzo com alguém, eu cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que eu estou caminhando. E às vezes as pessoas até se assustam, porque talvez não estejam acostumadas, né? Nós não somos acostumados a receber um carinho, a receber um bom dia do nada. Você cruzar com uma pessoa e ela te agradecer por querer que você tenha um bom dia. E como eu falei, quando você fizer isso, deixe de fazer isso automaticamente. Passe a pensar naquela pessoa como um irmão, que realmente está precisando escutar. Tenha um bom dia. Deseje que aquela pessoa realmente tenha um bom dia. Eu me lembro uma vez que eu cruzei com uma pessoa que vinha com a cara fechada, carregando 2 sacolas e com a cara bem amarrada. E eu passei por ela e falei, tenha um bom dia. Ela assustou, olhou para mim, deu um sorriso, falou, você também. Tá vendo? Parece que a gente desarma a outra pessoa quando você abre o coração e deseja, né, que aquela pessoa tenha alguma coisa boa. Então, pratiquemos mais, né, a gratidão. Façamos mais para que as pessoas ao nosso redor, mesmo que as pessoas que a gente não conheça, sintam que você realmente está desejando que ela tenha algo melhor na sua vida. Então, quando a gratidão chega nesse ponto da alma dizer obrigado, você pode ter certeza, o universo inteiro vai responder. E vai responder carregado de bênçãos. A gente só recebe benefícios quando temos gratidão. Nós vamos ficando por aqui, estamos chegando no final do nosso episódio de hoje. Esse é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela e a produção e a apresentação são minhas.
e a parte técnica fica por conta do Cláudio Cardoso. Já marca aí na sua agenda, na próxima semana eu vou estar recebendo aqui, novamente, os nossos companheiros aqui do nosso Movimento Espírita, o companheiro Elmes e o companheiro Sam, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita na atualidade, entre diversos assuntos, o que a doutrina espírita vem, às vezes, para alguns, passando por transformações, para outros ela está estagnada, para outros ela está ultrapassada, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Nós já tivemos um programa, um episódio com os dois aqui presentes, né, no nosso podcast, falando sobre o movimento espírita aqui de Jataí, e ficou aquele gostinho de quero mais, né? Então, na próxima semana a gente vai dar sequência na conversa também, falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, sobre a visão que eles também têm, né, a respeito da doutrina espírita na atualidade. E eu conto com você, que você possa participar conosco, se já tiver perguntas a respeito da nossa doutrina espírita, a respeito do nosso movimento espírita, já vai, se quiser, já pode mandar aqui, né? É só utilizar aqui o WhatsApp aqui do Sintonia no Bem, o 649-9603-1234. Pode encaminhar suas perguntas, seus comentários, que posteriormente a gente entra em contato aqui com o Cláudio, ele que coordena tudo aqui na rádio, e ele me passa essas contribuições que vocês deixarem aí. Então não se esqueça, próxima semana, Elmes e Sam aqui comigo, falando sobre a doutrina espírita. Então, antes que a gente encerre, eu também gostaria de agradecer, já que estou falando sobre isso, agradecer principalmente a Deus, né, pelas oportunidades que tem me dado, oportunidade principalmente de estar vivo, de estar exercendo as minhas tarefas, o meu trabalho, exercendo a minha função como pai, minha função como companheiro, como esposo, como amigo, agradecendo a Deus por tudo aquilo que tem me dado de lição ao longo da vida e, acima de tudo, agradecer por Ele ter me dado essa chance de poder, através da doutrina espírita, entender aquilo pelo qual eu me encontro encarnado aqui nesse mundo. A razão pelo qual aqui me encontro. Então, que a gente possa sempre estar exercendo a prática de gratidão no nosso dia a dia, e que a gente possa, através dessa ligação mais profunda com Deus, que eu acho que todos nós deveríamos buscar, entender que é só assim, sendo bondoso, sendo caridoso, sendo agradecido, é que nós vamos conseguir passar por essa vida material, deixando algo de bom para aquele que vem atrás de nós, e com a certeza de que nós demos um passo a mais no nosso processo evolutivo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos em paz, gratidão e até o nosso próximo episódio.